Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ela tinha deixado o celular no concerto fazia alguns dias, porque tinha derrubado, rachado a tela. Não tinha o costume de usar capinha ou película protetora. E aí, na sexta-feira, ela veio me pedir: Bernardo, o meu celular ia ficar pronto hoje. Será que tem como você passar na loja amanhã cedo para dar uma olhada? Como ela trabalhava no sábado e eu não, acabei concordando. A loja ficava não muito longe dali. Ela tinha levado o telefone para arrumar no dia da folga, né? Que aconteceu numa quarta-feira. No dia seguinte, peguei nosso filho e fomos buscar o celular da minha mulher. Detalhe, o cara da loja me entregou o aparelho desbloqueado, até para que eu pudesse testar, né? Para ver se estava funcionando direito. Fiz o teste ali mesmo, na frente dele. A princípio estava tudo ok, mas não me perguntem por quê. Mantive o celular desbloqueado. Não que eu tivesse alguma intenção de olhar, sei lá, me bateu uma certa curiosidade. E depois que o Gabriel voltou pro carro comigo, eu comecei a fuçar no aparelho. Olhei as mensagens, a princípio não vi nada demais. Se bem que notei que ela costumava apagar todos os históricos. Inclusive, não tinha nenhuma mensagem ali que eu e ela tínhamos trocado, por exemplo. E olha que a gente se falava pelo telefone todos os dias. Dei uma olhada também no seu perfil, algumas redes sociais. Nada demais. Nenhuma conversa suspeita. Na verdade, eu nem esperava mesmo encontrar nada. Pelo menos nada de errado. Confiava na minha mulher, sempre confiei. Foi então que resolvi dar uma conferida nas pastas de mídias, vídeos, fotos. E foi aí que me deparei com uma situação que eu, sinceramente, não esperava. Tinha bastante arquivos ali. Fotos, vídeos. E mais lá pro final, encontrei um monte de fotos do Marcelo. Um cara de quem ela tinha sido noiva antes da gente começar a ficar junto. E olha, não era uma ou duas fotos dele. Eram muitas. Até perdi a conta. Eu acho que ela guardava ali naquela pasta todas as fotos que tinham sido tiradas desde que a gente começou a se relacionar. Tinha coisa ali bem antiga. Fotos e vídeos deles na praia, na casa, em barzinho, em viagens, inclusive de quando tinham viajado juntos para o Rio de Janeiro. Olha, eu olhei para aquilo e senti uma espécie de dor de barriga, de tão mal que aquilo me fez. Repito, não era uma ou duas. Eram centenas, sem exagero. Meu Deus, eu não fazia ideia de que ela armazenava todas aquelas fotos e vídeos do ex-noivo. Sim, porque a troco de quê? Juro que não consegui entender. Ali parecia ter coisas lá do início, de quando eles começaram a ficar juntos. Foi a impressão que me deu. Tinha fotos ali com data de 10, 11 anos atrás, só para se ter uma ideia. Lá do começo do namoro dela com esse cara. Ela, inclusive, estava bem diferente, mais novinha, com cara de menina. Olha, eu senti uma dorzinha aguda assim no coração. Convenhamos, né? Se ela guardava aquelas coisas ali relacionadas ao relacionamento anterior, era porque aquelas fotos e vídeos deviam ter alguma importância para ela. Só Deus é que sabe como ficou a minha cabeça. Estávamos juntos já fazia mais de 3 anos. Quando começamos a nos relacionar, fazia alguns meses que ela tinha desmanchado com esse tal de Marcelo. Eu não conhecia o cara. Pelo menos não pessoalmente, mas já tinha visto foto dele.
Por isso o reconheci. Eu sabia que quem tinha desmanchado o noivado era ele, mas achava que ela tinha superado quando começamos a namorar. Bom, pelo menos era isso o que ela falava. Na época, começamos a sair, até que depois de 3 meses, mesmo sem termos nada sério, apenas encontros assim, sem nenhum compromisso, ela acabou engravidando. E aí, diante da situação, conversamos e tomamos a decisão de morar junto. Não foi nada planejado, mas como aconteceu de ela engravidar, decidimos que o melhor seria alugarmos uma casa pra gente e cuidarmos juntos daquele bebê. Sabe, nunca me arrependi dessa decisão. Pelo contrário, apesar de que na época não estava assim apaixonado. Gostava dela, mas não era apaixonado. Acho que nem ela era apaixonada por mim. Mas com o convívio, sei lá, o sentimento foi ganhando corpo. E depois que o nosso filho nasceu, tudo entre nós ficou ainda melhor. O Gabriel já estava com quase 2 aninhos. E eu podia dizer de peito aberto que eles dois, meu filho e a Lorena, eram tudo para mim. Por isso é que me senti tão mal quando me deparei com aqueles vídeos. Aquelas fotos, tudo armazenado ali, no celular da minha mulher. Fiquei me perguntando, a troco de que ela guarda tudo isso? Será que sente saudade? Será que tem alguma espécie de sentimento por ele ainda? Meu Deus, se tiver, não dá para entender. É claro que bateu ciúme. Vendo os dois juntos ali naquelas fotos, porque ela parecia tão feliz. Sabe aquele brilho no olhar? Claro que ela também tinha um monte de fotos minhas ali, de nós dois juntos, e também com o nosso filho. Mas olha, em termos de quantidade, não chegava aos pés daquele tanto de arquivo que ela tinha daquele Marcelo. Aí eu pergunto, como não ficar enciumado? E mais do que isso, preocupado, inseguro. As perguntas foram martelando assim na minha cabeça. E a que mais me incomodava, a troco de que essa mulher guarda isso? Sente saudade do infeliz? Só pode. Será que ainda sente alguma coisa por ele? Olha, eu fiquei muito mal. A vontade que me deu foi de apagar tudo. Não deixar nenhum vestígio. Tá certo? Eram coisas que faziam parte do passado dela. E eu talvez não tivesse nem o direito de falar nada, né? Devesse aceitar. Só que, qual é a pessoa da face da terra que tem a mente tão aberta assim para levar um tipo de situação dessa assim numa boa? Eu não consegui. Por isso, num gesto até meio racional, depois que chegamos em casa, como o aparelho ainda estava desbloqueado, eu acabei apagando todos aqueles arquivos. Mandei tudo para a lixeira e dei o comando para esvaziar. Ou seja, todas as fotos e vídeos foram removidos em definitivo. Não ficou nem o cheiro. Pelo amor de Deus, era minha mulher, mãe do meu filho. Tinha nada de ficar guardando foto de ex. Ou será que eu estou errado? Ainda se fossem 3, 4, 5 fotos. Mas, meu Deus, era um monte. O fato é que mesmo tendo apagado tudo, não melhorei o meu estado de espírito. Continuei me sentindo mal. Passei o resto daquele dia me torturando ali, sem conseguir pensar em mais nada. Nem atenção pro meu filho eu dei. Quando ela chegou da rua, à noite, deve ter notado que eu estava esquisito. E estava mesmo. Já tínhamos trocado mensagens antes. Ela quis saber
se eu tinha ido buscar o aparelho. Chegou a comentar que tinha ligado do telefone de uma amiga por aquele motivo que eu já sabia, né? Tava sem o celular dela. Perguntou se tinha ficado bom. Eu achei melhor não comentar nada com ela sobre os vídeos e fotos que eu tinha apagado. Até porque se tivesse de confrontá-la, olha, ela notou de saída que eu estava com a cara fechada. Não disse nada. Apenas quis saber onde que estava o celular. Queria ver se tinha ficado exatamente do jeito que ela queria. Falei que o telefone estava no quarto, sobre a penteadeira, e ela foi lá ver. Com tempo, depois apareceu ali na sala de novo. Inclusive já tinha até trocado de roupa. Comentou alguma coisa comigo sobre o telefone. Falou que não tinha ficado assim tão bom. Mas olha, eu nem dei muita bola. Na verdade, nem olhei para ela. Ela, no entanto, continuou puxando assunto. Mas como eu não respondia, acabou se dando conta de que, enfim, eu não estava normal. Tanto que perguntou: o que houve, Bernardo? Que cara é essa? Fiquei olhando para ela, lembrando das fotos, dos vídeos. Só que em vez de botar as cartas na mesa, respondi daquele jeito: o que tem a minha cara? É a única que eu tenho. Nossa! Você não vai falar o que aconteceu? Você quer saber mesmo? Então me responda primeiro. Por que você guardava tantas fotos e vídeos daquele teu noivo no celular? O semblante dessa mulher mudou. Percebi que ela ficou muito perturbada. Antes de abrir a boca, ficou me olhando e, em vez de responder, devolveu a pergunta: de que fotos que você está falando? Lorena, eu tenho cara de bobo. Não se faça de tonta. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Por que você guardava aquelas fotos lá do teu ex, aqueles vídeos? Meu Deus, tinha foto de vocês aí no celular de 10, 11 anos atrás. Ela engoliu em seco. Depois falou aquilo: larga de mão de ser bobo, Bernardo. Tem nada a ver. Que mal que tem isso? Duvido que você não tenha foto antiga de tua ex-namorada, namorada do... Aí que você se engana. Você quer ver o telefone para pesquisar? Não tenho nenhuma. A troco de que eu ia guardar foto de ex? Me responda. E no teu caso, é ainda pior. Porque aí deve ter coisa lá no começo do namoro, 10, 12 anos atrás. Ela me chamou de bobo e disse que eu estava sendo criança. Eu argumentei. E se fosse o contrário? Se eu que guardasse um monte de fotos da minha ex no celular, como é que você ia se sentir? Como que você ia reagir? Você ia gostar? Ela nem respondeu. Claro que não ia gostar, né? Se gostasse de mim de verdade, ia ficar possessa. Quem sabe tivesse até a mesma atitude que eu estava tendo com ela, ia apagar tudo. De repente, no entanto, para minha surpresa, ela tentou inverter a situação. Isso não tinha nada de ficar fuçando no meu telefone, viu? Por acaso eu mexo no teu celular? Por acaso um dia eu já peguei essa porcaria do teu celular para ficar desbilhotando? Você não tinha esse direito, Bernardo. Se soubesse que você ia fazer isso, jamais teria te pedido para buscar o aparelho lá na loja. Quem não tem nada o que esconder não precisa ficar com tanto medo. Você não acha? Quem disse que eu tenho alguma coisa para esconder? Por acaso é crime guardar fotos de uma pessoa de quem eu fui noiva? O Marcelo faz parte do meu passado, de um tempo que significou muito para mim, viu?
Por isso que eu guardo essas fotos. Ao contrário de você, né? Eu tenho um passado. E eu fui feliz nesse passado. É algum pecado? Você ainda gosta desse cara, né? Não conseguiu esquecer. Fala! Não fala bobagem, Bernardo. Meu Deus do céu. Como você é infantil. Ah, sou infantil, é. Agora o errado da história sou eu? E por acaso eu que estou errada? Até onde eu sei, eu não fiz nada. Só que pelo jeito você não confia em mim, né? Além de ficar, sabe, fuçando no meu telefone, procurando pelo em ovo, ainda me acusa de coisas que eu nunca fiz. Até agora não te acusei de fazer nada. Ela ficou possessa. Não, a certa altura eu pensei, vem cá, mas o errado então sou eu? Ela é que fica brava comigo? Sabe uma coisa completamente absurda? Eu encontro aquilo tudo no telefone dela e o errado sou eu. Vendo que ela não ia mesmo admitir que tinha pisado na bola, eu falei, quer saber de uma coisa? Agora isso nem tem tanta importância assim pra mim, né? Até porque eu apaguei tudo. Nessa hora, sua expressão se transformou. Ela me olhou como que assustada, o olho arregalado. Como assim apagou? Como assim apagou? Apagando, nega. Tem mais nada. Você não pode estar falando sério. Tô falando é muito sério. Dei um sorrisinho ainda por cima, viu? E não vou mentir, me senti um pouco vingado naquela hora. Tanto que pedi que ela conferisse, já que não estava acreditando, né? Na verdade, nem foi preciso pedir nada. Porque ela perguntou aquilo e já foi lá conferir. Ficou uns 2, 3 minutos mexendo o aparelho. E a cada segundo sua expressão se transformava mais. Até que pelas tantas me encarou. Eu não acredito no que você fez. Você não tinha esse direito. Essas fotos eram minhas. Eram coisas pessoais. É minha vida que estava ali. Eu imaginei que ela ficasse zangada quando soubesse que eu tinha apagado tudo. Mas olha, não imaginei que tivesse uma reação daquelas. Sabe, parecia até que aquelas fotos e vídeos eram mais importantes para ela do que eu podia imaginar. Mais importante até do que a nossa vida, nosso casamento. Ela foi pro quarto e ficou mexendo no telefone, quem sabe procurando um meio de recuperar aquilo que eu tinha apagado. Depois disso, ficamos sem nos falarmos durante bastante tempo. Ela não falou mais comigo naquele sábado e nem eu falei com ela. Não jantamos, ela preparou apenas algo para o Gabriel comer e nem perguntou se eu estava com fome. E também não dormiu comigo na cama. Passou a noite toda ali no quarto do nosso filho. Dividiu a cama com ele. Para falar bem a verdade, eu também não consegui pregar o olho. Passei a noite toda em claro, pensando. O dia amanheceu. Eu estava ali de olho aberto, parecendo um zumbi. Depois que levantei, fiquei zanzando para casa, esperando que ela saísse também lá do quarto do nosso filho. Até porque a gente precisava conversar. Não tinha como ficar naquele clima. Eu, da minha parte, apesar de tudo, estava disposto a me acertar com ela. Só que ela tinha de admitir que tinha errado comigo. Tá certo, não tinha me traído ou coisa parecida, mas não tinha pra que ficar guardando vídeo e foto do ex.
Que passou, passou. Pelo menos é assim que eu penso. E se passou, para que guardar? Depois que ela saiu do quarto, tentei me aproximar, puxei assunto, mas ela nem olhou na minha cara. Lembro que a certa altura eu falei: a gente vai ficar assim, Lorena, sem se conversar? Ela fez de conta que nem me ouviu. Me ignorou completamente. Passou por mim como se eu nem estivesse ali. Voltou pro quarto, se arrumou o Gabriel e saiu com ele pela porta sem me dar nenhuma satisfação. Eu perguntei, mas ela nem respondeu. Depois, imaginei que tivessem ido lá para casa da minha sogra, né? Liguei e a dona Lúcia confirmou que realmente estavam lá. Passaram o dia todo lá, os dois. Voltaram só à noite. E minha mulher estava do mesmo jeito, me tratando como se eu fosse invisível. Inclusive, dormiu de novo no quarto do Gabriel. Tentei me acertar com ela, conversar, me aproximar, mas não era isso que ela queria. Comecei a ficar preocupado. Será que tudo aquilo era por causa daquelas benditas fotos, aquelas que eu tinha apagado? Aqueles arquivos dos dias que se seguiram, nada mudou entre nós. Até que na quarta-feira, ela finalmente me dirigiu a palavra. Bernardo, eu acho que a gente está precisando de um tempo, tá? Eu vou passar uns dias lá na casa da minha mãe com o Gabriel e depois a gente vê como fica, tá? Não, peraí, vamos conversar. Se eu estivesse com muita vontade de conversar, teria de ser comigo mesmo. Porque ela fez que nem me ouviu. Falou aquilo que achava que tinha que falar, virou as costas e saiu. Ela não quis nem conversar sobre aquela decisão. Na verdade, apenas me comunicou. Juntou umas coisas numa sacola e me deixou ali sozinho. E acredite quem quiser, mas até hoje a situação continua exatamente a mesma. Eu esperando que ela volte, já apelei para minha sogra, fui até a casa dela, quase supliquei. E olha, tem horas que eu chego a pensar que essa volta nunca mais vai acontecer. Ela ficou tão estranha, olha, tão mudada. Me trata como se eu fosse um ser repulsivo. Evita me ver, falar comigo. Às vezes que me responde é com ironia, pedras na mão. E eu fico me perguntando, será que aqueles arquivos eram tão importantes assim para ela? Significavam tanto, a ponto de ela começar a agir assim comigo? Meu Deus, mas será que aquilo era mais importante que o nosso casamento? Sinceramente, não sei mais o que pensar. Às vezes, me bate uma suspeita que eu tive desde o começo. Só que agora, quanto mais passam os dias e ela não volta, é o que mais tem me atormentado. Será que ela ainda ama esse cara? Será que sente a falta dele? Será que ficou comigo só porque engravidou? Depois se arrependeu? Quer dizer, comigo. Nem comigo mais ela tá. Continuar lá na casa da mãe? Maldita hora que eu mexi naquele celular. Porque minha vida desde então simplesmente desmoronou. Não tem outra palavra para explicar o que está acontecendo comigo. Ou quem sabe ela já quisesse se separar de mim
E usou esse episódio como desculpa. Vai saber, né? Até nisso eu já pensei. Olha, tá impraticável, insuportável levar a minha vida com a minha mulher e meu filho longe de mim. Me sinto um nada sem eles. Minha vida parece que perdeu completamente o sentido. Olha, tem dias que não dá nem vontade de voltar para casa. Eu saio do serviço e minha vontade é entrar num bar e encher a cara. Até porque sei que, quando abrir a porta, nenhum dos dois vai estar lá. Nem meu filho, muito menos a minha mulher. E eu vou ter de mais uma noite de encarar a minha solidão e aquele vazio. Nossa casa, que era pequena, ficou enorme. Me sinto como um morto-vivo, perambulando, de peça em peça, como se fosse um fantasma. Meu Deus, será que eu cometi um pecado tão grande assim? Apagando aqueles arquivos de um sujeito que tá longe faz tempo. Um cara que não devia ter nenhum valor para ela, mas parece que tem mais valor do que eu. Repito, me sinto um zero à esquerda. À noite, então, é pior, porque me sinto como se eu fosse um fantasma. Aliás, tem horas que eu acho que foi isso mesmo o que me tornei. Um fantasma. Quem sabe já esteja até morto de tanta tristeza, tanto desgosto. Só ainda não tenho me dado conta de que morri.